na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Que a família de missionário, né? Foi criada no campo desde o princípio. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Missionário aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Abençoando a cada vida e vamos aqui louvando o nosso Deus. Amém? Amém. O mundo já está Finalmente em desespero, precisa alguém que dele tenha compaixão. Pois Jesus me mandou em te pregar o evangelho, anunciar a tribos, línguas e nações. Missionário
sobre missões, e o próprio Deus ele se encarrega de colocar tudo na ordem, né? Tinha que ser um fechamento com a família Praustes, né? Não poderia ser de forma diferente. Eu tive o privilégio de poder caminhar um pouco, né? Com o meu querido saudoso pastor Praustes, né? Tive a oportunidade, Deus me deu alguns privilégios, né, que eu ainda hoje fico a pensar, né? E eu sempre dizia ao pastor Praustes em viagens, nós fizemos cortando lá para aquele sul, lá para Goiás, enfim, e eu dizia a ele, falando para ele, meu comandante, é o seguinte, eu sei que eu vou ficar velho, porque eu sou de uma família, sou do lado da minha avó, do lado da minha avó só morre depois dos 90. Eu sei que eu vou ficar velho, e quando eu ficar velho, eu quero estar com o irmão, não que ele fosse velho, que ele morreu muito novo, mas eu poder sentar e olhar para trás, entendendo que se eu não posso fazer na minha velhice, pelo menos na caminhada da juventude, as oportunidades que me surgiram, eu me dispus a fazer, né? Acertando, errando, mas procurando sempre servir ao Senhor. E eu sempre me emociono quando eu falo sobre o pastor Praustes. Então, lógico que eu tenho muitos colegas, líderes dentro da nossa obra que são meus referenciais, eu os admiro, né? E tem esse caso, eu tenho o pastor Ezequias, né? Hoje fora da obra, mas para mim ele continua sendo, né, o meu pastor, e o pastor Praustes, ele foi esse que nós tivemos a oportunidade de muitas boas conversas no meio da estrada, em momentos muito difíceis, foi muito glorioso. E fechar agora, né, dessa forma, para mim é realmente maravilhoso. Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos esses jovens. Nós estamos aqui falando com os pastores aqui que estão dentro do campo missionário, mas eu quero dizer para os irmãos que não é só os homens, nós temos mulheres que estão no campo missionário, viu? Na férias missionária, tem vezes que o maior número de participantes não é os moços, é as moças que saem fazendo o trabalho, levantando, granjeando fundos para poder custear o seu período das férias missionárias, tá bom? Então, porque muitas vezes a gente vai vendo os falar e depois acaba pensando que é só os homens que estão fazendo isso. Meu Deus do céu, né? Que dica o pastor Raimundo Cupertino a respeito da missionária Noemi naquela região. A gente diz que aquela mulher não para, vira um pé de boi, né? Os termos aí da palavra, pé de boi naquela região, né? O pastor Raimundo Cupertino pode fazer pouco, mas ela faz muito. A gente vai na ilha de Marajó, eu já testemunhei aqui, nós temos lá a irmã Merondolina. A irmã Merondolina, ela não tem mais que 1,55 m, é o máximo. Mas quando você, lá na região quilombola, mas quando você olha para aquele, me desculpa a expressão carinhosa, mas aquele pouquinho de gente, aquele é um gigante naquela região ali. Está entendendo? Então é a nossa missionária Merondolina ali. Igrejas que estão ali, que vai ser recebido, inclusive hoje, igreja que aquela mulher faz esse trabalho ali, junto ao pastor José Pereira ali, e vou falar sobre o pastor José Pereira ainda hoje à noite. Então, a nossa missionária que está lá, que não desejou demais, né, os irmãos que cooperaram, ontem eu disse que aqueles que cooperaram foi enviado o valor para ela, e ela vai usar lá dentro da sua necessidade, ela não veio por motivo de enfermidade, mas se os irmãos verem o que a missionária Rosa Cabreira faz lá dentro daquele Paraguai, nós estamos sem pastor dentro do Paraguai, mas a missionária Rosa Cabreira, ela faz parte da ordem de pastores lá dentro de Assunção. Para os irmãos terem uma ideia do que é as nossas mulheres aí, né? E tantas outras que estão no anonimato muitas vezes, outros que estão aí trabalhando, que trabalham muito, muito. Aí algumas pessoas acham que
o pastor Ademir faz isso com essas mulheres por não concordar com consagração ao ministério pastoral da mulher. Mas o dia que alguém mostra biblicamente, também não aceito, porque eu aceito a Bíblia, tá bom? Mas eu reconheço e sei do trabalho que essas mulheres fazem, dos trabalhos de campo que essas mulheres fazem. Está entendendo? Ainda ontem, quando o Felipe veio cantar aqui, eu falei para o pastor Caio, já imaginou se tirasse as mulheres das igrejas, que seria de nós? Já pararam para pensar? O que ia ser de nós se tirasse as mulheres? Mas eu vou dizer um negócio para vocês, se tirar os homens também, vocês estão enrolados. Porque nós nos completamos. Você olhou um homem só. O homem devia estar até deprimido, né? Todo mundo tem uma parceira aí. E o homem agora está nome. Mas cadê? O homem está lá no canto, coitado. Aí tem uns que dizem que Deus fez do homem o rastro e aperfeiçoou na mulher. Não faça isso, né? Que é isso? Deus fez o homem perfeito, ele viu que precisava de homem, sabe, de uma joia, aí fez a mulher, assim, desse jeito, né? Mas um complementa o outro, tudo, né, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas as nossas mulheres, eu quero mais uma vez dizer, vocês têm o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem dentro das igrejas locais. Não é isso? Lógico que mulheres dão um trabalho razoável, mas assim, fazem um trabalho excelente, né? Nós estamos vendo o Femi aí, o trabalho que está fazendo, as regionais, dentro das sucursais. O que dizer dessas mulheres, na verdade? É isso aí. Então, é assim, vocês estão de parabéns. Aí contem sempre comigo, tá bom? Eu não sou muito de ficar abraçando, eu abraço as de idade, porque as de idade tem que comer. E quando vocês verem eu abraço a Rosângela, eu abraço a Meire, porque elas só não é consanguíneo, mas nós nos consideramos, né, família biológica, tá? Porque eu tinha o pastor Frost bem assim mesmo, então elas são minhas irmãs, tá? O Josadag, Efraim, né? Então essa família é desse jeito. Queridos, me veio aqui umas perguntas, e é lógico que para toda pergunta a gente tem que ter uma resposta, tá bom? E eu vou dar a resposta, até porque eu acredito que essa pergunta é exatamente para que não fique alguma coisa, né, assim, na cabeça de alguns, tá certo? E as perguntas são um pouco complicadas, mas não é difícil. A primeira pergunta, eu vou apresentar o nome também de quem fez a pergunta, que foi o nosso pastor William. E ele diz: gostaria de fazer duas perguntas, né? A primeira é sobre o relatório do pastor Elcir, sobre o trabalho missionário. Eles são trabalhos da AGOR, Juntas de Missões, ou um trabalho independente? Existe três esferas dentro da nossa condição de fazer missões. Uma igreja, ela pode criar um departamento de missões local e ela pode enviar um obreiro da igreja para fazer missões, tá certo? Ela pode fazer isso, ninguém pode impedir isso, tá bom? Nós temos a outra forma dentro da questão de um departamento de missões dentro da sucursal, ok? Que as nossas sucursais, elas têm essa autonomia que foi dada a elas de criarem, porque se nós deixarmos muitas vezes tudo ser administrado só em um ponto, nós teremos uma certa dificuldade de conseguirmos enxergar, porque a questão é enxergar. Por exemplo, eu estou vendo todos os irmãos aqui, mas eu não te vejo no dia a dia. E cada um dos irmãos sabe o que é que você passa no seu dia a dia. Só pode saber quem vê. Então, dentro da sucursal, fica mais fácil se ver. E nós temos nacional.
Ok? Bom, respondendo, nós temos missões que pode ser feito por uma igreja local, nós temos missões que é feito por um departamento de missão dentro da sucursal, e nós temos o nosso departamento de missões nacional. O que está faltando, pastor Luiz, o que está faltando é uma questão de organização. Porque nós podemos ter a missão de uma igreja local, a missão dentro da sucursal, porém tudo isso com prestação de contas de trabalho para que nós tenhamos resposta como conversão às nossas igrejas. E é exatamente o que não acontece, ou não tem acontecido. Com a questão do departamento de missões dentro da sucursal, é mais fácil porque a gente faz um trabalho mais direto, a gente fala mais diretamente com o líder da sucursal e tal. Mas quando se parte para a questão da igreja, muitas vezes a igreja faz e não passa. Então, quando vai saber num momento desse, né? Aí, outra coisa, quando nós faccionamos, muitas das vezes dificulta lá em cima. Porque, por exemplo, uma igreja local, ela está fazendo missões, muitas vezes ela se sente descomprometida em atender o departamento de missões, porque ela está fazendo missão local. Não é proibido fazer. Agora, o que nós temos que entender é que nós temos um departamento a nível nacional e que a AGIORB, ela trabalha com as contribuições das igrejas. Nós não temos, a AGIORB não é uma igreja. A AGIORB é a Assembleia, é a Associação das Igrejas. Então, a igreja ela pode enviar o seu missionário, mas ela não pode esquecer que ela tem que fazer o seu alvo de missão para o departamento nacional. Os irmãos estão conseguindo assimilar? Os pastores estão conseguindo assimilar? Então, todo mês a igreja deve fazer o seu alvo de missões. Por quê? Me permita, está aqui o pastor Paulo Fracinetti, não é isso? Está ali o pastor Elano, que assim, tem dificuldades lá, o pastor Adalto até menos, né? Mas o pastor Francisco do outro lado tem situação que eles entram em contato comigo, entendeu? Para fazer um atendimento. É assim. Ora, se as igrejas tiverem o entendimento que porque está fazendo missão local, não precisa enviar para o departamento de missões, logo nós não vamos ter suporte para as nossas igrejas, quando tem uma necessidade lá. Então a questão é organizacional, é dentro daquilo que nós entendemos. Tem um departamento nacional, todas as igrejas estatutariamente têm o dever de fazer um alvo em ofertas de missão para o nacional, tal como a questão de fins gerais. Olha que nós estamos aqui bem claros assim como mensageiros. Quando a igreja não envia os seus fins gerais, logo ela dificulta a situação da administração da Assembleia Geral. Por quê? Porque a Assembleia Geral, ela trabalha atendendo as suas igrejas, porque para isso é que ela existe, trabalha atendendo as igrejas com aquilo que as próprias igrejas enviam. E aí tem aquele pastor que diz assim: mas o que a AGIORB faz pela minha igreja? Louve a Deus, senão não está precisando fazer nada. Porque lá no Pará, e o pastor José Pereira, ele sabe disso, e o presbítero, né, que está aí sabe disso. Se você chegar na ilha de Marajó, não tem indústria, não tem nada. E quantas vezes a gente tem que fazer, hoje eu vou falar sobre o pastor José Pereira, tá certo? Mas quantas vezes a gente tem que fazer envio? Aí, só que é o seguinte, aí se o pastor local teve a ideia de que ele já tem um missionário que não precisa mandar para o nacional, logo esse que está lá vai sofrer os danos, porque nós não temos de onde tirar.
Muitas vezes a gente pode fazer algumas coisas, né, dentro da obra do nosso corpo, mas a gente não tem esse fôlego. Então, as igrejas, todos os pastores, sem exceção, pode ter 500 missionários dentro da igreja, mas tem que ter um alvo de missões para a Assembleia Geral, porque senão a Assembleia Geral não funciona. Os irmãos estão conseguindo entender? Mas pastor, mas o meu número de membros é muito pequeno. Queridos, missões é uma coisa que está no coração de Deus. Não importa o quanto. Nós temos igrejas que os fins gerais dela é bem pequeno, mas ela é muito fiel. Em compensação, nós temos igrejas que têm fins gerais grandes, mas ela é muito infiel. Os irmãos estão entendendo? E aí dificulta o trabalho da diretoria da nossa convenção. Então, a pergunta, pastor William, foi pertinente, foi muito importante para o momento. Nós estamos uma transmissão ao vivo, né? Mas veio a pergunta que eu tenho que responder. Então, não tem nenhum problema da igreja fazer trabalho missionário local. Porém, não pode esquecer que tem que fazer o seu alvo de missões para que realmente mantenha tanto o departamento dentro do Estado, quanto também a Geórgia, né? Então, a outra coisa que vai quebrar os nossos líderes até das sucursais, lembrando disso, porque tem um departamento dentro do Estado, ou dentro da sucursal, não é? Mas a igreja dentro do Estado manda para o departamento lá dentro do Estado. Se não houver um repasse para a nacional, nós vamos continuar na dificuldade. Os irmãos estão entendendo? Então, a questão é a questão de entendimento. Porque não se faz missões, o pastor Paulo falou aqui, dentro de um projeto. Mas quando se fala de um departamento, há exemplo, mas é assim, nós tínhamos um obreiro que foi lá para o norte, lá Roraima, eu não lembro bem, mas é para aquele lado de lá. Ele foi de Goiás para lá. E aí depois ele resolveu voltar. Depois de muitos anos, ele foi na gestão do pastor Pereira, e na minha gestão, aí ele liga para mim, pastor Ademir, eu estou voltando para Goiânia. Eu queria saber se a Geórgia pode ajudar no retorno. Eu falei, como assim? Não entendi. Não, porque agora dentro desse estado que eu estou, já tem o pastor que está pastoreando aqui e tal, então eu vou retornar para agora. Eu falei, não, quem tem que te levar de volta é a Geórgia. Você me passa o valor das passagens e nós vamos custear o retorno de vocês. A Geórgia enviou eles para lá. Agora eles vão ter que voltar assim? Não dá. Se for enviado, tem que custear. Agora, como é que a gente faz isso? Se houver o entendimento dos pastores que conscientizem as suas igrejas da necessidade do alvo de missões. Nós estamos dentro dessa Assembleia Geral focada em evangelismo e missões. E nós vamos falar o máximo que nós pudermos sobre esse assunto. Tá certo? O pastor Elcio, o pastor William, ele comentou que na questão da África, que ele ainda não esteve lá. Então, na grande verdade, o pastor Elcio faz um trabalho com a África, mas assistencial, no sentido de mandar finanças, porque não tem nada ainda 100% lá. Ele conversa com os obreiros, está tudo bem e tal, mas ele não teve a oportunidade de chegar até lá, de estruturar o trabalho, de ensinar a respeito dos princípios doutrinários. Ele não teve a oportunidade de chegar lá. Então, ainda é um trabalho assim, né? Mas logo, se Deus quiser, ele vai estar chegando lá, vai estar estruturando, e é quando então ele falou aqui, que aí ele vem e faz o trabalho aqui, né? Filiando-se aqui, tá certo? Agora, eu acho que a primeira pergunta era essa, sobre a questão desse trabalho missionário. Eles são trabalhos da Geórgia. Olha, se uma igreja local ela está filiada à Geórgia, todo o trabalho que essa igreja faz é a Geórgia. Todo o trabalho é a Geórgia. O problema é como está sendo feito. A igreja está filiada à Geórgia.
Agora, ela presta conta, ela faz um relatório do trabalho que ser feito, é mandado para o departamento de missões, está lá os missionários que são mantidos e tal, está lá no boletim e tal, entendeu? Essa é a questão, mas é mais uma questão administrativa. Mas uma vez que a igreja é filiada à GEOC, todo o trabalho tendo que é a GEOC. Agora, é lógico que nós temos que organizar essa questão, tanto na questão da contribuição em aulas de oferta para missões, como também na questão dos trabalhos realizados para que haja uma prestação de contas. Irmãos, hoje os nossos mensageiros estarão ali reunidos a partir das 14h30 e eles terão prestação de contas. Está entendendo? Mas nós só podemos prestar conta. Aí, assim, nós temos igrejas que ela pega de janeiro a dezembro em branco. Depois nós vamos ver que tem alguns que ele deixa lá um tempo e tal, depois chega no tempo e ele quer distribuir e é difícil. Não, é questão de contabilidade, muitas vezes as pessoas não entendem, mas para ele de declaração não tem essa condição, entendeu? Mas nós temos igreja que infelizmente ela passa o ano inteiro, que se depender dela, fecha as portas. Literalmente não paga uma conta de água, não paga uma conta de luz, não paga nada. Porque de janeiro a dezembro ela não tem disposição. Nós estamos aqui, conversando isso, mas eu atribuo a culpa à liderança. Porque frente à igreja tem um líder. E o líder tem que conscientizar a igreja de que uma vez filiada a GEOC, tem um estatuto que tem que ser obedecido, esse estatuto consta, reza isso, que a igreja ela tem o dever de fazer a contribuição com fins gerais para a manutenção da convenção. Quando isso não acontece, há uma inadimplência ou uma falha, então, enfim, eu espero que os nossos colegas que estão aqui, é lógico, eu não estou tirando cara, por favor, eu sei que tem alguns que precisam de ouvir isso. Tá bom? Então, mas que todos saiam aqui entendendo que há uma necessidade de atender essa palavra para que nós possamos aprender a demanda. Eu vou dar só uma pausazinha para os irmãos, mais ou menos como é que é. Segura aí. Nós tivemos 205 inscrições para a nossa convenção. Aí, a nossa secretária lá, ela me perguntou, pastor, 205 inscrição, mas saiu 350 petições. Você entendeu? Então, aí é o seguinte, assim, eu louvo a Deus. Por quê? Porque eu estou com as igrejas aí que fizeram mais contribuições, mas não deu. Aí, ontem voltaram para o mercado, agora de manhã o pastor Daniel está aqui, ele já veio, pastor Daniel, tem. E outra coisa, irmãos, nós somos crente, não bebe, não fuma, não joga, mas come para chuchu. Então é o seguinte, e a gente tem que cobrir. Pastor Renan. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com a devida vênia, eu quero ilustrar aqui a palavra do pastor Ademir com relação à questão de missões, compartilhando com os irmãos um conceito. Preste atenção, é simples, mas é fundamental. Lá em Atos capítulo 1, Jesus falou assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, a vir sobre vós, e sereis testemunha. Os irmãos conhecem o texto. Sereis testemunha onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Presta atenção nesse conceito. Jerusalém é aqui, Judéia é ali, um pouquinho mais distante, Samaria é lá, confins da terra acolá. Então nós temos aqui, o conceito é assim: aqui, ali, lá e acolá.
é o que nós chamamos de a grande comissão. Nós transformamos a grande comissão na grande sugestão. Está errado. A grande comissão continua sendo a grande comissão, é a responsabilidade da igreja. Aqui, ali, lá e acolá. Mas o detalhe, irmãos, é que é ao mesmo tempo, pastor Ademir. A igreja que está fazendo missão aqui, ela tem responsabilidade de fazer a missão acolá ao mesmo tempo. Viu, pastores? Eu não estou ajudando a sucursal Linha Nacional, porque eu já estou fazendo missão aqui. Está errado. Jesus falou, tanto em Jerusalém, tanto em Jerusalém como é ao mesmo tempo. Quem responde pela missão aqui, responde pela missão ali ao mesmo tempo, lá e acolá. Agora, como é que você consegue fazer isso ao mesmo tempo, aqui, ali, lá e acolá? Com as representações. Nós fazemos a missão local, nós ajudamos a sucursal que vai fazer lá, e nós ajudamos a nacional que vai acolá. Fica leve, não fica, irmãos? Fica mais fácil. Então a igreja tem a responsabilidade de dar conta da missão no mundo inteiro, irmãos, ao mesmo tempo. Amém, Jesus? É ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então você faz a sua principal parte. Aqui já está contribuindo para a sucursal e com a nacional. E vai uma contribuição para a sucursal, uma contribuição para a nacional. Aí sim nós estamos dando conta da grande comissão. Se nós não estamos contribuindo com essas nossas representantes, nós não estamos fazendo missão. Não no sentido abrangente, porque Jesus, ele pôs essa responsabilidade, tanto em Jerusalém como na Judéia, e vai aquele círculo, a espiral crescente, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, com o fim da terra. Então assim, nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade ao mesmo tempo. Fazer aqui e não fazer ali, lá e lá, é falhar com a grande comissão. Então virou uma grande sugestão e nós estamos devendo. Vamos abrir o coração. Abrir o coração, porque essa responsabilidade ainda é nossa. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, então está aí a palavra do pastor Reinaldo a respeito. Eu espero que os colegas saiam daqui, né, trabalhando isso. Eu não sou muito ficar reclamando e tal, entendeu? Muitas vezes eu faço comentários com o colega, mas não sou muito de ficar reclamando. Mas é assim que realmente funciona, né? É uma engrenagem. Se uma falhar, né, dificulta o processo, tá bom? Bom, essa foi a primeira pergunta, ok? A segunda pergunta é sobre... O pastor Gênesis disse que a igreja de São Miguel Paulista não é uma igreja em si, um ministério. O que ele quis dizer com isso? Eu vou tentar explicar dentro de 2 minutos que nós temos aqui para encerrarmos. Mas o que ele quis dizer é que ele tem uma igreja sede de congregações. Eu nunca cheguei para ele, como é que é o ministério da igreja de São Miguel? Ele nunca me viu falar. Eu sempre disse assim, como é que vai da igreja lá em São Miguel, como é que vai da igreja lá no Jardim Mabel, como é que vai da igreja lá no Miro, porque eu entendo que a igreja que ela está filiada a uma sede, ela não tem uma organização jurídica, né? Então ela não tem o CNPJ, ela não tem personalidade jurídica, ela não responde pelos atos. Quem vai responder é a sede. Correto, pastor? A sede que responde. Então, é só a nomenclatura, né? Lá no ministério e tal. Eu entendo que a igreja em São Miguel Paulista, com suas congregações, ministério constituído de obreiros, enfim, é isso. Agora, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, aí é a igreja. Entender? Nós utilizamos o termo de congregação, de congregação, né? Isso, e depois a igreja sede, mas isso está aí numa escala de responsabilidade. Então a igreja de São Miguel Paulista responde por todas essas igrejas no sentido jurídico, porque só tem o CNPJ, tá certo? E o pastor Jesus até falou que sempre tem dado isso, eu já participei de reunião lá, e
E ele falou isso aí lá na minha presença até os obreiros. Então, os obreiros preferem trabalhar sob a responsabilidade jurídica da Igreja de São Miguel Paulista e usa a nomenclatura ministério, tá bom? Não é uma conversão. Aqui é uma conversão. A Georgia é uma conversão. A Igreja de São Miguel Paulista, até a gente no termo da pronúncia nós já dizemos. A Igreja de São Miguel. É interessante que o pastor Gênesis ele fez aqui, né, uma redundância, talvez um trocadilho, não sei. Né, a Igreja de São Miguel Paulista é um ministério. Espera aí um pouquinho. Né, difere a Igreja e Ministério. Porque ele próprio diz que é a Igreja de São Miguel. Então é a Igreja de São Miguel. Tá certo? E ele quis dizer que o ministério constituído é a igreja com as congregações aí, se eu entendi bem, tá bom? Olha que a igreja é organizada, então ela filia-se a nossa conversão, porque conversão só tem um, né? E a congregação não é filiada, ela é realmente a igreja representada lá por sua sede, ok? Bom, eu acredito que seja isso. Deixa o pastor, ele vai falar alguma coisa. Eu sou o pastor Alvim da Igreja de Brejo Grande, dado o Espírito Santo. Irmãos, eu ouvindo isso, eu não queria falar, não queria oportunidade. Eu saúdo a todos os papais. Amém. Mas vai me enchendo aqui na garganta de ouvir o pastor, o presidente falar tanto nisso, né, irmãos? E eu me senti na obrigação. O Senhor me tocou para falar isso. Eu estou 56 anos na obra. 56 anos na obra. E então, mas a minha igreja, a igreja lá que eu sou pastor, minha não, a igreja do Senhor. A igreja que eu pastorei tem pouquinha gente. Nós somos lá em 25 pessoas. A igreja. Então, foi organizado daqui, o pastor Careta, o pastor Daniel, eles que foram lá no dia da organização, no dia 5 de novembro de 2017. 2017. Vocês procuram aí, tá aqui, a Igreja de Brejo Grande. Se tiver um mês que essa igreja pobrezinha falhou de mandar a oferta de missões, e falhou um mês sem mandar os 5 figerais, pode me cortar daqui. Nossa igreja, entenderam, irmãos? Amém. É pequenininha, mas nunca falhou um mês de mandar a oferta de missões. Amanhã é dia de tirar o domingo, a oferta que nós tiramos é especial para missões, todo segundo domingo do mês. E Figueiras, o nosso tesoureiro está ali, né, já orientado para. Ele não precisa nem falar comigo, nem eu preciso falar com ele. Todo mês está aqui de prova. Então, por quê? Então, uma coisa, começamos, quando eles foram lá, o pastor Daniel teve agora recente lá, mas o pastor Daniel e o pastor Manuel, né, e viram lá, nós construímos uma igreja pequena, tem 16 metros de comprimento, com quase 8 de largura, e do lado tem uma área maior, tudo batido laje, com condições de botar 3 andares em cima. E tem um salão de festa, tudo preparadinho, com a cozinha, com mesa e cadeira, para o dia que fizer um almoço comunitário, uma festa, está lá tudo preparado. Porque Deus nos deu
prefeitura, coisa pública, ninguém nos deu um centavo. E nem teve um irmão que doasse 10 mil ou 5 mil, não. É só com os dízimos deles, dessa pequena igreja. Nós fizemos tudo e está lá para testemunho. E está aqui, ó. Quem quiser procurar, Igreja em Prédio Grande, Espírito Santo. Só isso. Como eu disse, assim, como eu estou dizendo, tenho falado, é lógico, não estou aqui procurando ofender ninguém e tal, mas eu gostaria não, eu quero entender que todos os nossos pastores saíram daqui conscientes disso. Nós somos uma organização, nós somos uma organização. Uma organização funciona quando está organizada, quando ela está em ordem, e isso em todos os sentidos, tá bom? Para que haja realmente um bom funcionamento. Eu não sei se o pastor William deu por satisfeito com a resposta, mas qualquer coisa posterior pode até, inclusive, procurar até os próprios pastores, particularmente, até conversar com eles, para ver, está tudo bem, pastor? Então está feito, então, tá ok? Pastores, agora os pastores, poder dizer isso, não vou falar aqui para a gente orar para esse ar que eu creio que já está pronto. Todos os pastores têm direito de ter uma cópia do Estatuto da GIOR. E deve ter, ok? Vocês não estão entendendo? Todos os pastores devem ter uma cópia do Estatuto da GIOR. Pastor, como é que eu faço para adquirir isso? Você entra em contato com o escritório, manda, hoje a tecnologia, manda, você vai lá, eletronicamente, você vai lá, faz a impressão e você tem lá uma cópia do Estatuto e até da última ata aí de eleição, entendeu? Vocês vão ter, ok? E o regimento interno também. E outra coisa, aí já seria, bom, apesar que isso é melhor que seja via a sucursal. Então procure os líderes da sucursal, que é direito de vocês, tá bom, tá ok? Agora, outra coisa que eu ia falar é que nós vamos orar para encerrar. Vamos ficar em pé, amém? Muito bem, louvado seja Deus. Pastor Gilberto, vem aqui fazer essa oração de fechamento e nós vamos almoçar. Irmãos, olha, por favor, almoçou, sai do refeitório, depois. O pastor João Purita, ele faz esse trabalho lá para o campo, ou para a construção lá. Os irmãos que querem uma bananinha frita aí, uma porçãozinha abençoada, porçãozinha missionária lá, então pode cooperar com o pastor João Purita. A paz do Senhor. Amém. Eu gostaria só de dar um esclarecimento. Por quê? Porque muitas pessoas ficam ouvindo algumas coisas e algumas ficam com dificuldades, até chateadas com algumas palavras mal colocadas. Eu trouxe alguns, eu vou colocar aí, tá? Porque eu fiz isso. Trouxe 2 garrafas de água que eu comprei. Trouxe para mim, para o presidente, nossa, porque nós compramos. Então, como nós compramos, nós temos condições de usufruir daquilo que nós compramos. Ontem ocorreu uma comemoração da Ordem dos Pastores. A Ordem dos Pastores, através de uma colaboração que fez, não foi a Assembleia Geral que fez. Então eles fizeram, por isso que nós, a Assembleia Geral, não tivemos condições de usufruir, porque era de um departamento ou uma ordem de pastores. Então era eles somente que poderiam usufruir. Eu gostaria que vocês compreendessem isso. Para quê? Para depois falarem e aí pessoas ficarem magoadas com a fala. Porque aquele negócio não é porque os pastores têm mais privilégios do que os mensageiros, não. É porque naquele momento
quem estava beneficiando era uma organização aos seus liderados, não era a Assembleia Geral, tá? Porque teve pessoas que ficou magoadas, vieram falar comigo. Então por isso eu estou dando essa palavra, tá bom? Então, por favor, irmãos, eu preciso esclarecer. A OPOB não fez para os pastores. Houve apenas um agrado de uma das irmãs que colocou no coração: olha, quando terminar a reunião da OPOB, vamos dar um cafezinho para os pastores na saída. Aliás, seria até ali na saída, dentro do templo menor. Eles estariam saindo, tomando um cafezinho, um biscoito e saindo. Não houve, portanto, acepção. Dizer, a OPOB fez um trabalho para os pastores dentro da Assembleia, separando da Assembleia. Não foi isso. Foi uma das irmãs, as irmãs, né, que a Vilma propôs com as irmãs de São Paulo, dizer, olha, ao terminar, quando estiverem saindo, fazem um agrado. Vamos dar um cafezinho para eles, saindo, tomando um cafezinho e saindo. Essa foi a iniciativa. Graças a Deus. Os irmãos entenderam? Agora fiquem tranquilos, hoje vai ter café à tarde para todo mundo. Fiquem tranquilos que hoje o agrado vai ser sempre receber o sempre fiquem tranquilos, tá bom? Pastor. Nós nos saudamos com a coração de Jesus, amém? Irmãos, eu quero dizer que foi difícil chegar até aqui. Louvo a Deus. Primeiramente, o pastor presidente, o pastor Demir. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de estar aqui outra vez. Foi difícil. 8 horas de viagem da cidade de São Carlos até aqui. Deixar bem claro aqui para os pastores, presidente, considero desde o menor até o maior aqui, homens de Deus, que eu tenho acompanhado, o pastor Gênio da live. O pastor Gênio, ele não é assim um amigo, ele é o meu pastor. Às vezes ele está ali abrindo as lives, e eu sento com a minha esposa não está, porque ela tem um problema muito sério no coração. Essa oração não é fácil. Mas eu estou aqui, irmãos, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Pastor Gênesis, fala como um homem de Deus, espere o Senhor, porque sou um homem de Deus. Ali eu acompanho as lives dele, irmãos, e ali nós sentimos a presença de Deus. Estamos ao vivo, estamos aí, até fala do pastor Cláudio, me deu o privilégio aí, montamos o quinto, perdoa, pastor, por 2 minutinhos só, me perdoa. Eu costumo dizer, irmãos, que nós temos que viver, às vezes, Mateus 4,4, viu? Se preocupando muito com comer. Mas a melhor comida está aqui dentro, desde o momento que nós entramos. Glória a Deus, aleluia. Mas toda palavra que sai da boca do Pai. Então, os irmãos, continuem orando, continuem nessa missão, continuem nesse trabalho. O pastor presidente, Paulo Francineto, ele esteve em casa esses tempos atrás. Irmãos, não é fácil, nós também estamos fazendo missão ainda no São José, que a igreja tem a minha responsabilidade. Estamos fazendo missão, montamos um grupo de irmãs ali na cidade de Luiz Antônio, está com o meu segundo ali, pastor José Valdo, evangelista José Valdo, e na cidade de Baté, Jardim Cruzado. Então eu peço para os irmãos, não desistam, pastores, homens de Deus. O pastor Rosildo, ele está do meu lado ali, Jardim Brasília, ele sabe disso, somos muitos unidos. Não pare, irmãos. O pastor Gênesis, ele disse aqui agora de poucos minutos. Tem missionários, tem irmãos aí, se a gente convidar, obra um absurdo. Eu já fiz convite, irmãos, vou deixar bem aberto, está ouvindo. E o pastor David, meu presidente, eu já fiz convite para muitos irmãos por telefone, pastores, vem aqui para a São José, vocês não se recolhem, vem um sábado. Deixa os seus obreiros aí, vem trazer uma mensagem. Mas a maioria do que eu convidei, todos me falaram não. Mas eu continuei orando, irmãos, porque essa obra não para. Aprendi muito com o meu missionário, o pastor Frausch. Ele
ficou uma semana ali. Eu não era nem diácono na casa de Deus, mas a experiência que eu tive com aquele homem ali de aprender com o missionário pastor Frausch foi coisa que Deus enviou aquele homem. Ele ficou uma semana ali. E hoje eu estou aqui, irmãos, porque eu aprendi com esses homens de Deus, estou aprendendo. Grandioso Deus e eterno. Eu te louvo, Jesus, por estar aqui nesse momento. Foram anos e anos, Senhor, eu tentando chegar, Senhor, para estar participando. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, continue abençoando esse ministério, nosso pastor presidente, pastor Ademir, a todos esses homens de Deus que estão aqui em cima dessa tribuna. É um pedido do meu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, está encerrado. Nós vamos voltar aqui às 14. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja em São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti,
está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí 40 mil reais, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus bendito, tudo deixa, tudo entrega, tudo entrega. Se for ti